Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estar com vocês aqui em mais uma oportunidade, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, o nosso assunto aqui foi sobre ser discípulo, o que é ser um discípulo de Jesus. E houve um probleminha no final da aula, peço escusas aos senhores por isso, mas basicamente a mensagem central da aula foi transmitida, a de que nós precisamos manifestar em nós o caráter de Cristo, claro, é Ele que manifesta em nós o caráter dele. A gente dá lugar, a gente procura se aproximar dele a cada dia, ler a sua palavra, estar próximo dele, para quanto mais próximo nós estivermos dele, mais nós parecermos com ele. Então, esse foi o nosso assunto. Nossa aula de hoje será sobre batismo. Trataremos sobre esse tema que é tão central para nós cristãos. É um tema, às vezes, tido como controverso e, de fato, me parece ser. No entanto, nós vamos tratar aqui a respeito das questões mais básicas, mais elementares do batismo. Amém? Para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma oração e pedir a Deus para que Ele nos ilumine, a fim de que eu possa transmitir de maneira clara, o mais clara possível, a mensagem a você, a mensagem do Evangelho, e você possa, obviamente, também entender aquilo que Cristo tem para a tua vida. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma aula da Escola Dominical. Nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor atue, tanto no meu coração, como no coração dos seus filhos que estão em casa, ouvindo esta aula. Que sejamos todos nós edificados em Ti e que aprendamos um pouco mais da Tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Eu farei uma leitura um pouco extensa a partir do versículo de número 26. Eu sempre gosto de iniciar uma aula com uma história que tem obviamente a ver com o assunto da nossa aula. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. A Bíblia diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Portanto, ele saiu das bandas da África e foi até o Oriente Médio, até Jerusalém, para certamente adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. Versículo 28. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te junto a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entende tu que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este, capítulo 53, que hoje para nós é o capítulo 53 de Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água,
tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então nós temos aqui uma passagem que nos mostra um batismo acontecendo. Aqui nós tiramos algumas lições sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto, que é batismo. Na verdade, o batismo que é apresentado aqui, me parece que aqui são apresentados dois tipos de batismos, ou duas esferas do batismo, tá? E aí a gente vai observar o seguinte: havia água e o eunuco foi batizado. E no coração dele, parece-me que de fato havia uma crença, uma clareza para ele de que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a alegria que ele passou a ter depois que Filipe foi embora, provavelmente indica que de fato houve nele uma regeneração, um novo nascimento. É preciso que nós entendamos quais são os tipos de batismos que nós encontramos na Bíblia. E é óbvio que eu vou apresentar para vocês os tipos de batismos e vou também fazer uso do livro de ensino da igreja, a fim de que nós possamos saber qual é a visão que a nossa igreja crê, no que é que a nossa igreja acredita, a partir dessas questões que envolvem o batismo. Então, basicamente, há três tipos ou três esferas do batismo, tá? A gente tem o batismo, que é quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é quando a pessoa no seu coração, de fato, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a partir dessa crença, da confissão, da alegria na alma, enfim, o Espírito Santo do Senhor entra na vida dessa pessoa e faz dela uma nova criatura. Então, ser batizado pode significar, e significa isso, ser cheio, ser inundado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa se converte de coração, ela é cheia do Espírito Santo. Isso a gente vai encontrar esse novo nascimento em João, no capítulo 3, no versículo 5, quando Jesus estava conversando com Nicodemos e disse assim: é necessário nascer de novo. Esse nascimento, obviamente, não se tratava de um nascimento carnal, mas se tratava de um nascimento espiritual. Então, Jesus estava apresentando esse nascimento a ele. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 3, nós temos a seguinte expressão, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 6 e 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, isso aqui aponta para esse batismo que ele chamou de batismo na morte de Jesus, que trata-se sim do novo nascimento. Ainda o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13, escreveu o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Ou seja, esse batismo aqui, esse novo nascimento, é o momento em que o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, de maneira que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos nesse corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro tipo de batismo que eu posso enumerar. O batismo é quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é novamente nascida e, portanto, regenerada, justificada pelo Senhor Jesus Cristo. Qual é a condição desse batismo? Obviamente, a crença. É preciso crer para receber esse batismo, tá? O segundo tipo de batismo que nós acreditamos existir é o batismo enquanto manifestação do dom de línguas, quando a pessoa recebe uma efusão do Espírito Santo. Algumas congregações cristãs não acreditam na contemporaneidade desse dom
que é o dom de falar em línguas, e que nós, obviamente, enquanto Igreja de Deus, acreditamos. O Dicionário Bíblico Universal diz o seguinte: batismo do Espírito Santo, que é também o batismo com fogo, segundo Mateus 3:11, como no texto grego não vem preposição nenhuma antes da palavra fogo, fica evidente que, quando João estava pregando, se refere a dois aspectos de um mesmo batismo, que tem de ser espiritual, em contraste com o que é material, o que é exterior. Tá? Portanto, o termo fogo em Mateus 13:18, quando João Batista assim: virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A ausência de uma preposição antes da expressão fogo significa, segundo o escritor do Dicionário Bíblico Universal, e assim a gente crê, que aquele batismo com fogo é exatamente essa efusão do Espírito Santo, e não necessariamente o castigo com fogo que as pessoas terão depois de serem condenadas ao inferno. Então, portanto, o termo fogo trata-se de uma referência à purificação dos piedosos. E a gente verifica uma semelhança com isso que Mateus 3:11 fala, com aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos, na verdade, 4... versículos 2, 3 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. A Bíblia diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, em que estavam reunidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui a gente entende que são outros idiomas, mas há uma efusão do Espírito para que esse dom de falar em outros idiomas ou de falar em outras línguas, que seja a língua dos anjos, trata-se de um dom espiritual dado, e a gente também chama isso de batismo no Espírito Santo. Ainda um texto que eu quero citar a vocês é Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Os versículos de 3 a 6 dizem assim: perguntou-lhes então, isso é o apóstolo Paulo perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o que é que Paulo fez? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, nós entendemos que aqui há esse batismo, que é o batismo enquanto manifestação do dom de línguas, efusão do Espírito Santo. E o outro batismo é exatamente esse que nós encontramos também no texto que nos serviu de base, que nos serve de base para esta aula. O batismo em águas. Sobre o batismo em águas será o centro da nossa aula aqui hoje, tá? O batismo em águas é o batismo que significa a purificação por meio das águas. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é batismo. No original isso significa imersão, tá? Dentro das práticas dos cristãos do primeiro século, batismo é imersão, ou seja, é alguém ser submergido em águas e ser obviamente retirado. Essa submersão, essa imersão significa que a pessoa foi batizada. Claro, isso aqui dentro do ritual
cristão, um ritual cristão de confissão pública de que a pessoa passou, a partir daquele momento, de fato, a ser um testemunho vivo de que Jesus está vivo, não é? Um testemunho de que Jesus está vivo, ou seja, é um ato de pregação, é um ato de anúncio de que Jesus está vivo, que ressuscitou, e é exatamente esse batismo, no nosso caso, que faz com que a pessoa passe a fazer parte da igreja, não enquanto corpo de Cristo, porque esse é o primeiro batismo que eu enumerei, tá? Mas fazer parte da igreja enquanto instituição. A gente tem a igreja enquanto corpo de Cristo e a igreja enquanto instituição. Para que a pessoa faça parte da igreja enquanto corpo de Cristo, a única coisa que ela precisa fazer é, de fato, reconhecer Jesus como seu Salvador e ter o seu coração vertido, derramado diante da presença dele com sinceridade, com fé, com crença verdadeira no íntimo do seu ser. Então, esse é o critério para fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, para ser salvo, basicamente. Mas para fazer parte da igreja enquanto instituição, é preciso que esse sacramento da igreja seja cumprido, que é o batismo em água, que nós chamamos de imersão, tá? Quando a pessoa é colocada nas águas. O dicionário teológico do Novo Testamento diz o seguinte: a água é o elemento natural usado na limpeza do corpo e o seu uso simbólico se fazia presente em quase todas as religiões. Tá? O batismo é realizado em conjunto com a remoção da culpa, a purificação e a concessão de um novo início. Nós temos um personagem na Bíblia chamado João Batista, que carrega o nome Batista exatamente porque ele tinha o hábito de batizar as pessoas em águas. Ele usava tanques ou, sobretudo, o Rio Jordão a fim de batizar as pessoas. Enquanto João Batista batizava as pessoas, ele dizia assim: eu vos batizo para remissão dos vossos pecados. Então, a ideia do batismo é remissão dos pecados. Era isso que João Batista fazia, para remissão dos pecados. E ele fazia parte de um grupo de batistas que eram chamados de essênios, aquelas pessoas que eram mais voltadas para o deserto, que não concordava com muitas práticas dos homens da lei que faziam parte, por exemplo, do Sinédrio, que estavam no templo. Muitos dos escribas, muitos dos fariseus, muitos dos saduceus tinham as suas práticas rejeitadas pelos essênios, um grupo ao qual o João Batista certamente fazia parte. Então era isso que o João Batista fazia, ele imergia as pessoas em águas. Ainda sobre o que é batismo, o dicionário da Bíblia de Almeida diz que o batismo é uma cerimônia em que se usa água e por meio da qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã, como eu acabei de falar aos senhores. O batismo também pode servir como um sinal de perdão, um sinal de arrependimento, um sinal de perdão. Isso a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Também pode significar a união da pessoa com Cristo, segundo Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Também significa a união do cristão, do novo nascido, com a ressurreição de Cristo, segundo Romanos 6, 3 e 5, que eu acabei de dizer. Ou seja, o batismo em águas é uma prática que faz com que a pessoa se torne membro da igreja. Isso acontece geralmente, olha o barulho aí, isso acontece geralmente, já dá só um minutinho. Em todas as nossas sessões. E nesta sexta e sábado, o Gemais preparou muitas ofertas. Olha só, pessoal, não esqueça de usar a máscara. Pois bem, voltando aqui.
nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, acontecia exatamente como aconteceu com esse eunuco aqui, esse etíope. E as pessoas ouviam o evangelho, confessavam a Jesus que Jesus de fato era Deus, era o Filho de Deus, e automaticamente eram batizadas, tá? Batizadas nas águas. E a gente observa também, pelo que está escrito no texto que eu acabei de ler para vocês em Atos 19, que a efusão do Espírito também acontecia. Então vejam, o batismo antigamente era assim, a pessoa pregava, o apóstolo pregava o evangelho, as pessoas ouviam o evangelho, aceitavam o evangelho de bom grado, reconheciam a Jesus, eram batizadas em águas. Então era tudo junto. O novo nascimento e o batismo em águas acontecia de maneira automática, tá? Acontecia de maneira automática. Agora, como é que nós praticamos o batismo hoje? A pessoa hoje precisa se decidir para Cristo, começar a ir à igreja, e levantar a mão, confessar a Jesus como Salvador, e aí faz o discipulado. Depois do discipulado, a pessoa se batiza em águas. É uma prática da nossa igreja e é uma prática de muitas igrejas. Qual é a preocupação aí? A preocupação é porque a igreja é também uma instituição. E as pessoas que são batizadas em águas pela igreja passam a fazer parte da instituição, tendo direito de voto e veto. Então, para que uma pessoa seja batizada de maneira a entender como funciona a igreja, ela precisa fazer o discipulado. Mas, mais uma vez, repito, batismo em águas não significa salvação, nem é um critério para a salvação. Agora, claro, quem faz parte do corpo de Cristo, tá? Faz parte da igreja enquanto corpo de Cristo, sente o desejo de se batizar em cumprimento àquilo que o próprio Jesus disse no capítulo 28 de Mateus aos seus discípulos. Em Mateus 28, 19, Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 16, o evangelista escreveu: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então veja, quem não crê será condenado. Não diz quem não for batizado será condenado, mas quem crê naturalmente deseja ser batizado. Então é um desejo natural daqueles que de fato fazem parte do corpo de Cristo. Quem pode ser batizado? A única condição para ser batizado é que a pessoa creia, é que ela deseje ser batizada, tá? E no caso da nossa igreja, há uma recomendação para que se faça antes o curso de discipulado. Então o batismo é uma forma de testemunhar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E ele não salva, mas acompanha a salvação. Agora eu vou enumerar as 3 formas mais comuns de batismo enquanto purificação pelas águas. Lembrando que o batismo enquanto forma de purificação pelas águas é um símbolo que também trata-se de um sacramento da nossa igreja, tá? Há 3 formas de batismo como forma de purificação por meio das águas. A imersão, que é a forma como a nossa igreja, a Igreja de Deus, pratica, que era a forma também como João Batista batizava as pessoas, provavelmente foi a forma como este eunuco foi batizado, um batismo por imersão, tá? Que é quando a pessoa é totalmente submergida pelas águas. Então isso como uma forma de inserção dentro da igreja enquanto organização e como forma de purificação também, simbolicamente falando. O batismo por aspersão, que é aquele tipo de batismo que as pessoas, que o líder religioso faz cair gotas de água sobre a pessoa. Então a gente tem as gotas de água caindo e a pessoa ali é tida como sendo
como tendo sido batizada. E a outra forma é o batismo por efusão, que é quando, por exemplo, se pega um recipiente com água e se derrama na cabeça da pessoa. Então, há 3 formas de batismo como forma de purificação. Quem está cheio pelo Espírito Santo deseja necessariamente ser batizado também em águas, em cumprimento àquilo que disse Deus, aquilo que disse Jesus aos seus apóstolos: quem crer e for batizado será salvo. Mas o que mais importa de fato é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que isso seja na nossa vida inteira enquanto cristãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.